E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula no nosso conteúdo de física, tá? Nesta aula a gente vai trabalhar com a primeira lei da termodinâmica, tá? E a gente vai falar um pouquinho como se comporta essa primeira lei da termodinâmica nas transformações isotérmica e isovolumétrica, tá? Então, antes da gente entrar na primeira lei, vamos falar de uma lei que vem antes dessa, que é a lei zero, tá? É até meio esquisito, né? Lei zero, né? Mas é porque, assim, a primeira lei foi, digamos, a primeira enunciada, e depois apareceu essa outra lei. Só que, assim, se a gente for fazer uma cronologia, na realidade essa lei era para ser primeiro, tá? Então, como não quis se mudar, né, o enunciado da outra lei, então resolveu-se, né, dizer que essa aqui era o princípio ou lei zero da termodinâmica, tá? Então, essa lei funciona da seguinte maneira. Imagine que tem três corpos aqui, ó, A, B e C, a temperaturas diferentes, tá certo? Então, quando esses corpos interagirem, o que é que vai acontecer? Ó? Se nós tivermos aqui dois sistemas A e B, ó, eles estão em equilíbrio térmico entre eles, né? Primeiro eles entraram em equilíbrio térmico entre eles, depois foi colocado esse terceiro corpo, né? Esse terceiro sistema, né? O sistema C, tá? Aí o que foi que houve depois, tá? Então, os dois sistemas A e B estão em equilíbrio térmico, aí eles ambos, né, ficaram em equilíbrio térmico com o terceiro sistema, ó. Foi o sistema C. Então, o que é que dá para se concluir? Então, esses dois, né, sistemas, eles também estarão em equilíbrio com o outro, né? Então, depois de toda essa troca de energia, todos os três ficaram em equilíbrio térmico. Isto é, ou seja, isso aqui vai verificar a propriedade transitiva da relação, né, de equilíbrio térmico, ou seja, de movimento, né, de transição, né? Ou seja, o calor vai se transportar, né, entre os corpos aqui, tá certo? Então a gente já pode concluir, esse é o enunciado do princípio ou lei zero da termodinâmica, ou seja, está relacionado com o equilíbrio térmico, né? Se eu tiver vários sistemas e eles estiverem em equilíbrio, né, entre si, né, então todos vão estar o quê? A mesma temperatura, tá ok? Ou seja, isso vai indicar que a temperatura é a propriedade comum a sistemas que se encontram em equilíbrio térmico, tá? Então, na realidade, essa lei é exatamente para isso, né? Para dizer que a propriedade física, né, que está relacionada com o equilíbrio térmico entre os corpos é a temperatura, ou seja, os corpos apresentam a mesma temperatura. Onde é que basicamente se aplica isso, galera? Vamos imaginar que tem três corpos lá no sistema, né, dentro de um ambiente, e você quer verificar lá a temperatura, tá? Aí você vai pegar o termômetro e coloca lá, né? Ou seja, a temperatura só vai estar corretinha quando tudo, né? Ou seja, os corpos estiverem em equilíbrio térmico com o termômetro. Ou seja, todos os quatro estiverem em equilíbrio. Ou seja, isso se aplica muito na hora da gente fazer medições de temperatura em um local. Tá? Lembra que a gente falou que quando vai medir a temperatura, a gente não pode pegar o termômetro e colocar lá e assim que colocar já retirá-lo, né? A gente tem que aguardar esse momentinho exatamente para que ocorra, né, esse equilíbrio térmico, ou seja, que a propriedade chamada temperatura seja equivalente, né, seja igual para todos. Pronto, agora a gente já vai entrar aqui na primeira lei da termodinâmica. Ela é uma lei muito usada, né, no dia a dia. Por quê? Porque ela é uma lei que representa, né, a aplicação do princípio da conservação de energia, né? Quando a gente estudou no fundamental, por exemplo, o que é que se diz sobre a questão da conservação de energia? A gente diz, ó, que a energia de qualquer sistema é o que? Constante, ou seja, ela vai ter sempre aquele valor não muda, né? Se a gente falar em energia, essa energia ela pode o quê? Apenas ser transformada. Tá? Eu não posso lá naquele sistema gerar energia, né? Criar energia ao acaso ou pegar aquela energia e destruir. Ou seja, se tiver uma mudança, né, de energia, numa troca, né, então ela vai se transferir, né, ela vai ser transformada para outro tipo, tá ok?
Tá? Então fica isso, né? O princípio da conservação diz que a energia de qualquer sistema é constante, ela não pode ser criada ou destruída. Você não pode ser criada, eu não posso acrescentar, né? Se tem um sistema que tem um determinado valor, eu não posso aumentar o valor, só não posso criar, né, aleatoriamente valores, tá? No caso, eu também não posso destruir, né? Eu posso diminuir aquela quantidade, né, do meu sistema. Tá? Estou falando de um sistema de modo geral. Ou seja, né, dentro daquele sistema, essa energia pode apenas ser transformada. Ela vai ser transformada em outro tipo. Vamos aqui para um exemplozinho aqui, ó. Vamos imaginar que tem uma máquina térmica. Ó. Essa máquina térmica, ela vai receber, né? Essa máquina está ganhando, né, 20 joules de energia elétrica. Tá? Então aqui a gente pode fazer o seguinte: esse 20 de energia, ela vai se transformar em dois tipos de energia aqui, ó. Vai ser transformada em calor, porque a gente vai notar que vai aquecer um pouquinho esse sistema. E também parte da energia vai se transformar em energia mecânica. Ou seja, aqui, ó, temos o movimento aqui dessa polia, né? E também aqui a gente nota o movimento desse êmbolo, né? Desse pistão, tá? Ou seja, tem uma aqui energia mecânica e uma parte está se transformando em energia térmica, em calor. Ou seja, toda essa energia que o sistema ganhou, ele converteu, né, em quê? Em dois tipos de energia. Ó. Aí se você pegar a soma dessas duas energias, que são a energia térmica em forma de calor, mais a energia mecânica, vai dar quanto? 20. Por quê? Porque a energia é constante, ó, ela se conservou, ela apenas se transformou em outros tipos, tá ok? Então, a primeira da termodinâmica, ela se estende a tudo dentro da natureza, tá? Mas aqui especificamente a gente vai fazer esse estudo voltado para os gases, tá ok? Ainda sobre a primeira lei da termodinâmica, ó, a gente vai, fazer aqui uma simbologia, né? Vamos dizer que um sistema ao receber uma quantidade de calor, tá? Ele recebe uma quantidade de calor. Vamos ver essa gifzinha aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma fonte de calor e eu tenho esse sistema aqui, ó. Tá, então esse meu sistema, ele vai receber uma quantidade de calor, e essa quantidade de calor, ela pode ser usada para duas coisas: para realizar um trabalho, ou seja, aqui, ó, esse movimento aqui, ó, esse eixo, né, desse êmbolo aqui, desse pistão, ele vai se transferir aqui para baixo, ou seja, aqui está sendo realizado um trabalho, porque está havendo o que? Movimento, né, deslocamento. E pode também fazer o que? Variar a energia interna desse sistema, o ΔU, né? A gente lembra de aulas anteriores que a energia interna está ligada com mudança de temperatura, tá? Então, se eu tiver uma variação na temperatura, significa que eu vou ter uma variação na energia interna, tá ok? Que é exatamente aquele princípio da conservação. Ó. O sistema recebe calor e esse calor ele vai ser convertido em outros tipos de energia. Tá? E se eu somar a energia que foi doada para o sistema, ela vai ser o mesmo valor. Ou seja, se eu somar o trabalho realizado mais a variação da energia interna, então o resultado tem que ser o mesmo da quantidade de calor que o sistema ganhou, né, que o sistema recebeu. Aí matematicamente eu posso escrever, ó, quantidade de calor, que é o que vai ser igual, ó, variação da energia interna mais o trabalho. Eu só posso escrever isso porque está havendo o que? Uma conservação de energia. Ó. A energia que entrou no sistema vai ser igual a que o sistema vai ficar no final. Ó. Digamos que o sistema lá não tinha energia nenhuma, né? Estava parado, estava friozinho, né? Aí ele ganhou calor, que foi que observou depois, que esquentou, ou seja, uma parte da energia lá, que foi doada em forma de calor, converteu-se em energia, em variação da energia interna, né? Ó, que aumentou a temperatura, e também, ó, foi convertida em trabalho. Por quê? Porque o sistema, ó, produziu esse deslocamento, esse movimento. Essa fórmula aqui, pessoal, a gente pode desmembrar ela em 3, tá certo? Por exemplo, se eu quiser determinar a variação da energia interna do sistema, você passa esse trabalho para o outro lado, como ele está somando, ele vai subtraindo. Então fica ΔU igual a Q menos T. Aí se eu quiser calcular o trabalho, ó, eu passo esse T para o outro lado, ele está negativo, vai positivo. E eu transfiro o ΔU para o lado de cá. Ó.
Então aqui ele vem com um sinal contrário, então ele vem menos, ó. Então o trabalho vai ser igual a quantidade de calor menos a variação da energia interna. Uma coisa que é importante salientar é que todas essas três grandezas físicas, ó, trabalho, quantidade de calor e variação da energia interna, todas elas são medidas em joule, tá? Porque tudo representa energia, tá? Agora a gente vai para uma coisa que é muito importante, principalmente na hora da gente fazer aplicações, né? Principalmente em exercício, em questões, é a convenção dos sinais dessas três grandezas físicas, ó, Q, ΔU e trabalho, tá certo? Então a gente vai ver quando é que o Q, quando é que o ΔU e o trabalho são positivos e também quando eles forem negativos e também quando for zero. Então vamos lá, primeiro vamos trabalhar aqui com ΔU. Quando é que o ΔU é positivo, ou seja, maior do que zero? Quando a gente tiver um aquecimento, ou seja, quando a temperatura lá do gás, né, do sistema estiver crescendo. Tá? Então a gente vai concluir que a energia do sistema ela vai aumentar, ela vai crescer, né? A energia interna ela sofre um aumento, ou seja, a energia final, como ela é maior do que a inicial, então o ΔU é positivo, maior do que zero. E quando é que esse ΔU lá nos exercícios, nos problemas vai ser zero, professor? É quando não tiver mudança de temperatura, ou seja, quando a gente lembra, né, quando nós estudamos as transformações gasosas, né, tem uma delas que ocorre exatamente isso, a temperatura fica constante, é a transformação isotérmica. Então, quando aparecer nos exercícios transformações isotérmicas, você já diz, então aqui não vai ter energia interna, não vai ter variação da energia interna, vai ter energia interna, mas ela não vai variar, porque ela é constante, né? O ΔU vai ser igual a zero. Então, a energia interna do sistema mantém-se constante. E quando é que o ΔU, né, que é a variação da energia interna, vai ser negativo? Quando o sistema sofrer uma diminuição de temperatura, ou seja, quando ele for resfriado, né? Então a gente vai observar nessa situação que a energia interna do sistema diminui, né? A energia final menor do que a inicial, então quando você subtrai esses valores vai dar negativo, ou seja, o ΔU é menor do que zero, negativo. Agora vamos lá, calor. Quando é que a quantidade de calor é positiva? Quando o sistema receber ou ganhar calor, tá? Então o sistema vai ganhar calor e vai possibilitar, né, que haja um aumento na sua temperatura. Quando é que o meu sistema, o calor trocado por ele é zero, né? Quando esse sistema, na realidade, ele não vai trocar calor, né? Quando o Q for zero, ele não troca calor, ou seja, quando eu fizer tipo isola todo o sistema, né, boto lá um isolamento térmico, ele não vai receber calor de fora e nem ceder calor para o ambiente externo, ou seja, ele não está trocando calor. E isso normalmente acontece quando tiver uma transformação adiabática. Essa é uma transformação nova, tá, que está sendo inserida agora, né? Então, pessoal, transformação adiabática é essa exatamente, quando não tiver troca de calor, né, entre o meu sistema e o ambiente externo. Nem o meu sistema vai ganhar e nem vai perder calor para o ambiente externo. E agora, quando é que o calor é negativo? Quando ele é menor do que zero? Quando o meu sistema ele perder calor ou ceder, né? Quando ele estiver perdendo energia ou cedendo, né, calor para o meu ambiente externo, na minha fonte externa. Agora o trabalho, né? O trabalho, quando é que ele vai ser positivo, né? A gente sabe que trabalho é quando houver um deslocamento, tá? Então, quando o meu gás, né, sofreu uma expansão, tá? Então, o trabalho lá é positivo, ou seja, a gente costuma dizer que nessas situações o gás é que realiza o trabalho, né? Ou seja, foi um trabalho realizado pelo sistema ou pelo gás. Quando é que o trabalho for zero? Quando não tiver deslocamento, tá? O sistema não realiza trabalho. Então, isso acontece quando a gente tiver uma transformação isovolumétrica, ou seja, se a gente pegar um cilindro, né, com um êmbolo, né, quando aquele êmbolozinho lá ficar parado, significa que não houve mudança de volume, ó. Então, transformação isovolumétrica, ou seja, não teve deslocamento, né, do êmbolo, então o trabalho realizado é igual a zero.
E quando é que o trabalho é negativo? Tá? Quando o trabalho é positivo, o gás ele teve uma expansão, ou seja, o volume final é maior do que o inicial. E quando é que o trabalho é negativo? Quando tiver uma compressão, ou seja, o volume do gás vai diminuir. Tá? Então o deslocamento vai ser para baixo. Imaginando que tem um cilindro, né, e o êmbolo, eles estão verticalmente. Então quando esse êmbolo se deslocar para baixo, ou seja, o gás foi comprimido, tá? Ou seja, teve uma diminuição no volume, ou seja, o trabalho é menor do que zero. A gente costuma dizer que quando o trabalho for negativo, o trabalho foi realizado sobre o gás, né, ou sobre o sistema. Se lá for uma fonte externa que atuou, né, se ela aplicou uma força lá no êmbolo e ele foi comprimido. Pronto. Então essa é a convençãozinha. Então quando aparecer esses termos, né, nos exercícios, nos problemas, aí você já vai detectar qual é o sinal de cada variável, né, de cada grandeza dessa. Vamos aqui para um exemplo. Ao receber uma quantidade de calor Q igual a 50 Joule, um gás realiza um trabalho igual a 12 Joule, sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor era U igual a 100 Joule. Então, qual será esta energia após o recebimento? Tá? Então, aqui nós temos uma situação, tem uma fonte de calor, aí essa fonte ela jogou essa quantidade de energia lá no sistema, né, onde tem um gás. Aí esse gás realizou o trabalho, tá? E também ele vai mudar a energia interna. Por que ele vai mudar? Porque se fosse só realizar trabalho, todo o calor aqui, os 50, seria convertido totalmente, mas só converteu 12. Então cadê o resto? O resto se transformou em quê? Com certeza variou a energia interna, tá? Ou seja, essa energia que era no início 100, ela vai aumentar, né? Aumentar para que a gente tenha o que? Somando esse valor com a variação da energia interna de 50, pelo princípio da conservação lá, né, da energia. Então aqui a gente organiza primeiro as informações, o Q, 50 Joule, ele vai ser positivo, né? Porque recebeu calor, né? Então, quando o calor é recebido, então ele é positivo, maior do que zero. E ainda, um gás realiza trabalho. Então, o gás realizou o trabalho. Então, quando o gás realiza trabalho, o sinalzinho dele é positivo. Então, o trabalho dá igual a 12. Se tivesse aqui formando um trabalho foi realizado sobre o gás. Então, quando o trabalho é realizado sobre o gás, seria negativo, tá? Então, por isso que aqui é positivo, né? Foi o próprio gás que realizou o trabalho. E aqui ele diz que a energia no início, né, antes de receber, então o sistema lá antes de receber, ele tinha energia interna de 100 joules. E o problema é que a gente determine o valor da energia interna final. Então aqui nós temos essa relação, né, da primeira lei, quantidade de calor vai ser igual a variação da energia interna mais trabalho. Só que a gente sabe que a variação da energia interna vai ser o valor da energia final menos o valor da energia inicial. Então a gente vai aplicar agora aqui, o que vale 50, o delta U a gente já vai colocar aqui, eu não vou substituir separado. O delta U, vai ser a energia final, que eu não sei, né, menos a energia inicial, que é 100, mais o trabalho, que é 12, tá? Então aqui a gente faz primeiro essa conta, menos 100 mais 12 dá menos 88. Aí agora a gente vai isolar a energia final, o F, né? Então a gente passa esse termo, menos 88 para o outro lado, ele vai somando, né? Então, somando 50 mais 88, a gente vai obter que a energia interna final é 138 joules. Pronto, ali foi um exemplo, né, de aplicação, né, do princípio da conservação da energia, ou seja, a primeira lei da termodinâmica. As transformações gasosas, que a gente estudou inicialmente, isotérmica, isobárica e isovolumétrica, normalmente elas geram consequências para aquela primeira lei, tá? Isso é o que nós vamos estudar agora, tá certo? Então a gente vai estudar cada transformação dessa baseado-se na primeira lei da termodinâmica.
Tá? E ainda nós vamos acrescentar uma quarta transformação que eu já até comentei ali quando a gente falou na questão do sinal, né, do calor, né? Então nós temos um tipo de transformação chamada adiabática, onde o meu sistema não realiza nenhuma troca de calor, seja calor igual a zero. Tá? Então quando aparecer esse termo adiabática, significa que eu tenho um sistemazinho isolado e ele não troca calor com nada. Ele fica tipo protegido lá, né? Ele fica isoladinho, né? Ele não interage com ninguém. E nós temos ainda, ó, a seguinte. Então aqui nós vamos pegar todas essas transformações e analisar a primeira lei da termodinâmica em cima de cada uma delas, tá? Então vamos começar pelas transformações isotérmicas, né? Então nas transformações isotérmicas, o que acontece? Vamos relembrar, a temperatura não muda, né? A temperatura é constante. Então, pessoal, se eu tiver a temperatura constante, eu posso dizer que não tem variação de temperatura. Então, ΔT é quanto? É zero. E quando a gente vai lá para aquela formulazinha, ó, da variação da energia interna, tem lá o ΔT. Ó. Se eu tiver esse termo aqui igual a zero, ΔT, ó, então significa o quê? Que o ΔU também é igual a zero. Ou seja, não vai acontecer variação da energia interna. Por quê? Porque o ΔT é igual a zero. Então eu posso dizer aqui que o ΔU é quanto? Também é igual a zero. Aí a gente vai lá para a nossa formulazinha, ó, Q igual a ΔU mais trabalho. Ou seja, esse termozinho aqui é zero, ó, ΔU é zero, então quando esse termo for zero vai sumir, né? Então vai sobrar quem ali, ó, Q e trabalho, ó. Então significa que quando eu tiver uma transformação isotérmica, ó, o calor que o sistema ganha, ele vai ser totalmente convertido em trabalho. Então, se o meu sistema lá, a temperatura lá não mudar, né? Então, todo o trabalho que ele vai ganhar, todo o calor, né? Toda a quantidade de calor que ele ganha, ele vai ser totalmente convertido em trabalho. Tá certo? Ou seja, nem aquilo que a gente falou, as transformações gasosas, né? Elas vão influenciar, né? Nas primeira lei da termodinâmica. Tem a transformação isotérmica influencia como? Todo o calor vai ser transformado em trabalho. Eu não vou ter variação da energia interna. Aí aqui nós vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos aqui também analisar o que ocorre nas transformações isotérmicas. Quando o meu sistema estiver ganhando calor, o que é que vai acontecer com o trabalho? Tá? Ó, a gente observa o seguinte, quando o sistema ganha calor, o calor é positivo, é maior do que zero. Pessoal, se isso aqui é positivo, então esse do outro lado vai ser positivo. Então o trabalho também vai ser maior do que zero, ou seja, lembrando, quando o trabalho é positivo, maior do que zero, significa que o sistema realiza trabalho, ou seja, o sistema realiza trabalho quando a gente tem uma expansão. O sistema ganhou calor, né? Então esse êmbolo vai se movimentar aqui para a direita. Agora, quando o meu sistema perder calor, está perdendo calor para uma fonte externa, então esse calor aqui vai ser negativo, né? Então se esse Q é negativo, ó, então ó, o sistema perde calor, então o Q é negativo, então se esse valor é negativo, então esse outro também é, então o trabalho também vai ser negativo, menor do que zero, ou seja, significa que vai ter uma fonte externa aqui, ó, significa que esse meu êmbolozinho ele vai se movimentar para dentro, ou seja, ele vai comprimir o gás, ou seja, o trabalho é realizado sobre o sistema. Pronto, agora vamos fazer aqui umas aplicações, né, dessa questão da transformação isotérmica e a primeira lei da termodinâmica. Universidade, UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, ó. Quando um gás ideal sofre uma expansão isotérmica, tá? Então vamos primeiro analisar isso aqui para depois aí a gente vai marcar o item correto, né? Então vamos aqui, ó. O gás sofre uma expansão, então o que acontece? O volume do gás aumenta, ou seja, houve uma realização de trabalho, né? Vai ter o deslocamento lá do gás.
Então, quando nós temos uma expansão, a gente já pode concluir que o trabalho é positivo, é maior do que zero. E a gente tem aqui uma expansão isotérmica. Ó, processo isotérmico que temos, a temperatura é constante, ou seja, o ΔU é igual a zero, não tem variação de energia interna, né? Ó. Aí lá na primeira lei da termodinâmica, ó, se esse ΔU for zero, vai sobrar quem? Ó? Que Q igual a T, né? Parece um T, né? Mas é um pouquinho diferente, é uma letra grega aqui, ó. Q igual a trabalho, ó. Todo calor vai ser transformado em trabalho. Então vamos analisar aqui agora, ó. A gente já fez uma análise, né, do enunciado. Item A. A energia recebida pelo gás na forma de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás na expansão? É, né, galera? Aqui, ó. A energia recebida em forma de calor é igual ao trabalho, né, que foi realizado pelo gás na expansão. Verdade, né? Ok. Já seria essa, professor, a resposta? Provavelmente. Vamos só analisar os outros itens, né, pra gente... às vezes tem questões que são bem parecidas, né? Então, vamos dar uma analisada, tá? No item B, ó. Não troca a energia em forma de calor com o meio exterior? Falso, né? Ó, transformação aqui é isotérmica, o gás sofreu uma expansão, né? Então, com certeza, deve ter o que? Uma fonte externa, né? Jogando calor lá no meu sistema. Esse calor seria zero quando? Se tivesse uma expansão adiabática, por exemplo, né? O termo adiabática, né, significa que não tem troca de calor. Então aqui é falso, né? Item C. Não troca energia na forma de trabalho com o meio exterior? Troca sim, né? Porque ó, pela lei da termodinâmica, ó, todo o calor aqui, né, vai ser transformado em trabalho. Então vai se trocar em forma de energia, vai se troca de energia em forma de trabalho, verdade? Falso, né? É o termo nãozinho aqui que está tornando a minha questão errada, né? O item é errado. D. A energia recebida pelo gás na forma de calor é igual à variação da energia interna do gás? Falso, né, galera? Porque né, a variação da energia interna não vai acontecer, né? Ela é igual a zero. E o item é, ó, o trabalho realizado pelo gás é igual à variação da energia interna. Não, né? A gente já viu que a variação da energia interna é zero. Então, realmente é o item A. Outro exemplo, ó, da Unesp. Ó. Um gás que se comporta como ideal sofre uma expansão sem alteração de temperatura quando ele recebe uma quantidade de calor igual a 6 joules. O item A pede para a gente determinar a variação da energia interna e o B determinar o valor do trabalho, né, realizado pelo gás durante esse processo. Então vamos organizar aqui. Primeira coisa, ó. Ele deu a quantidade de calor, né, que o sistema recebeu calor. Então a gente já conclui que isso é positivo, né? Então Q igual a 6 joules. E temos o que? Uma transformação, ó, expansão sem alteração da temperatura, né? Então nós temos uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. Aí a gente lembra lá que o ΔU é zero, né? A variação da energia interna não acontece, né? Então é zero. Então o item A, ele pede para a gente determinar a variação da energia interna do gás, ó. Ó, ΔU vai ser quanto, ó? Pessoal, como a gente não tem mudança de temperatura, ó, transformação isotérmica, então o ΔU vai ser quanto? Ele vai ser zero, né? Então não vamos ter variação da energia interna. Então ΔU igual a zero. Item B, determinar o valor do trabalho, né? Ó, o trabalho. A gente vem aqui para a nossa equação, ó. Que a quantidade de calor que o sistema está recebendo vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho. Como não tem mudança de temperatura, esse ΔU é zero, né? Ó. E o Q, ó, que a gente vai substituir aqui, vale 6. E aí, quanto é que vale o trabalho? Ó? O trabalho, ó, a gente passa o zero. O zero aqui vai sumir, ó. Trabalho mais zero é igual a trabalho. Então, trabalho vai ser igual ao tempo que está do outro lado. Então, trabalho realizado vai ser igual a 6 joules. Ok? Ou seja, todo o calor foi usado, né, para o sistema realizar um trabalho. Todo ele se transformou em trabalho.
Agora vamos detalhar a transformação isovolumétrica, como é que ela influencia na primeira lei da termodinâmica, né? Relembrando, né, a transformação isovolumétrica, o volume do gás não muda, né, não varia, né? Ou seja, o gásinho vai ficar com a mesma quantidade, ele não vai movimentar-se, né? Ele não vai movimentar se tivesse, por exemplo, um êmbolo, né? Então o êmbolozinho lá ficaria estático, ó. E a gente lembra, né, que quando tiver essa situação, ó, quando não tiver variação de volume, né, então não existe realização de trabalho. O trabalho é igual a zero, tá? Aí, ó, trabalho não é igual a P vezes ΔV, ó. Se esse valorzinho aqui for zero, ó, ΔV, então zero multiplicado por qualquer número a gente obtém sempre zero. Então o trabalho também é zero. Aí, ó, vamos lá. Primeira lei da termodinâmica, ó. O calor, ele pode se transformar em variação da energia interna mais trabalho. No caso aqui, ó, como ele não vai realizar trabalho, ó, então a quantidade de calor, ela fez o quê? Ela foi usada integralmente para variar a energia interna do sistema, tá? Ou seja, ou pode aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. Pronto, agora vamos dar uma analisadazinha aqui. Ó, quando eu tiver um aquecimento isocórico, ou seja, quando eu tiver um aumento na temperatura, esse termo isocórico também, pessoal, refere-se a isovolumétrica, ou seja, quando eu tiver um aquecimento sem mudar o volume, ó, tem um sistema aqui que tem uma temperatura A e uma pressão A. Se eu tiver um aquecimento, o que vai acontecer? A temperatura final vai ser maior do que a temperatura inicial, né? Ó. Então, quando um sistema ganha calor, então o que vai acontecer? Ó, esse aqui é positivo, né? Ó, ganhou calor. Então, o ΔU, ou seja, também vai ser positivo. Por quê? Porque vamos ter um aumento na temperatura. Ou seja, vai acontecer um aumento da energia interna, ou seja, a gente pode dizer que tem um aquecimento. Então, quando o sistema ganha calor, então ele vai sofrer um aumento na sua temperatura, então ele vai esquentar, né? Sofre um aquecimento. E quando for o contrário, quando o meu sistema perder calor, ó, quando isso aqui for negativo, ó, quando o Qzinho for negativo, galera, ó, perdeu calor, então o ΔU também vai ser negativo, ou seja, vai haver uma diminuição da energia interna, ou seja, a gente vai ter um resfriamento. Ou seja, no resfriamento, ó, a temperatura aqui, ó, essa temperatura aqui vai ser menor, né? A temperatura final aqui vai ser menor do que a inicial. Então, variação de energia interna menor do que zero. Tá certo? Aqui são algumas conclusões também que a gente já pode ter com relação às variáveis, né? Ó, quando o Q for negativo, né? Ou seja, quando o sistema perde calor, então a gente já tem que concluir que vai haver o quê? Uma redução na energia interna, ou seja, o ΔU vai ser negativo. Ó, quando tem uma redução na energia interna, significa que a temperatura vai diminuir, ou seja, o sistema resfria, né? Quando o sistema ganha calor, o que é positivo. Ó, se é positivo, significa que a variação da energia interna também é positiva. E para ter uma variação da energia interna positiva, a temperatura final tem que ser maior do que a inicial. Ou seja, se a temperatura final é maior do que a inicial, então houve um aumento na temperatura. Ou seja, aumentar a temperatura é aquecer, né? Então o sistema sofreu um aquecimento. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó, no dia a dia, né? Um bom exemplo disso é a explosão de latas de aerosol, né, devido ao aquecimento, ó. Então a gente vai dizer que a lata lá não mudou o volume dela. Aquela lata ela tem uma rigidez, né? Então ela não muda o volume. Então o aquecimento vai provocar o quê, ó? Então o aquecimento ele vai causar o quê? O aumento, ó, o meu sistema vai ganhar calor, ó, ganhou calor, então aumentou a temperatura, né? Aumentou a energia interna, ó, aumentou a energia interna, tá certo? Então esse aumento da energia interna é que vai provocar também um aumento de uma coisinha, ó, da pressão, ó. A gente lembra em aulas anteriores que a pressão
ela é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, se há pressão, a temperatura aumenta, então a pressão também aumenta, tá? Então, a pressão aumentando, pessoal, vai aumentar a força, né, com que as partículas do gás que estão dentro lá do aerosol, né, elas vão bater na parte da lata lá, né, no recipiente. Então, essa força aumentando vai provocar a explosão, certo? Agora vamos para os exemplos, né? Alguns exercícios para aplicar aquilo, né? Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta relativa aos processos termodinâmico e isovolumétrico. Quando os gases recebem calor durante as transformações isovolumétricas, o sinal do trabalho termodinâmico produzido pelo gás é negativo. O trabalho termodinâmico é negativo. Temos uma transformação isovolumétrica, não tem mudança de volume. Então, tem mudança de volume, não tem trabalho. Então, o trabalho é igual a zero, não tem uma questão de sinal. Então, o trabalho é zero, tá? Não há realização de trabalho. Então, aqui é falso, né? O item B, quando os gases recebem calor durante as transformações isovolumétricas, o sinal do trabalho termodinâmico produzido pelo gás é positivo. Então ele está dizendo que está acontecendo realização de trabalho, mas a gente já sabe que transformação isovolumétrica, o trabalho não existe, não há realização de trabalho, ou seja, o trabalho é zero, então é falso, né? Nos processos isovolumétricos, a pressão do gás permanece constante, falso, né? A gente já pode até parar aqui, A pressão é constante no processo isobárico, né? Então aqui falso, constante ali é o volume, né? No caso do problema aqui, e não há pressão. Entender, nos processos isovolumétricos, o volume do gás altera-se, falso, né? A gente pode até parar por aqui, O volume do gás não se altera, ele é constante, nos processos isovolumétricos, o volume do gás permanece constante, ok, enquanto a temperatura e a pressão variam, certo? De forma diretamente proporcional, de forma que nenhum trabalho é realizado por ou sobre o gás, né? Não tem trabalho, o trabalho é zero, então é verdadeiríssimo, né? Então o item é verdade, então é o item correto. Certo gás diatômico ideal recebe 12 joules de calor de uma fonte externa durante uma transformação isocórica. Pessoal, a gente usou muito o termo isovolumétrico, mas quando aparecer esse termo isocórica, significa uma transformação isovolumétrica. Também às vezes aparece o termo isométrica. Isométrica também significa que é volume constante, tá? Considerando que o gás não cede qualquer quantidade de energia em forma de calor para as suas vizinhanças, né? Ou seja, significa que vai haver troca apenas entre o gás, né, e a fonte lá, né, que está a fonte de calor, tá ok? Não vai ter troca com um outro corpo, né? Então a variação da energia interna do gás durante essa transformação é de quanto, tá? Então organizando aqui primeiro os dados, né? Primeira coisa, e o gás ele vai receber calor, né? Se ele recebe calor, então a gente já sabe que é positivo, então o que vai ser igual a 12 joules. E o que é que ele diz ainda? Transformação isocórica significa que o volume é constante, ou seja, o gás não realiza o trabalho é igual a zero. E ele pede para a gente determinar o ΔU. Vamos lá para a nossa relaçãozinha da primeira lei. Quantidade de calor é igual a variação da energia interna mais trabalho. Então vamos substituir aqui os dados. O calor é 12, o que é 12, igual o ΔU é o valor que a gente vai determinar e o trabalho é zero, né? Tá certo? ΔU mais zero é ΔU, né? Então a gente já vai concluir que o ΔU é igual a 12 joule, né? Ou seja, todo o calor que foi ganho lá, né, pelo gás, que foi 12, se transformou o quê? Variou, né? Ele se transformou em variação de energia interna, ou seja, ele foi usado só para mudar a energia interna do gás, tá? Então o item correto é o item C, 12 joules. Tinha aqui um sinalzinho negativo, por isso que a gente usou aquela convenção de sinal, pessoal, que ela é muito importante na hora de a gente trabalhar nos exercícios.
Então a gente encerra a nossa aula de hoje. Então um abraço, pessoal, e até a próxima.